Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, sexta-feira, finalzinho de semana, mais um com a graça de Deus. E a gente veio fazer a nossa meditação 3h15 da tarde. E a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe no seu evangelho, que a igreja nos apresenta hoje, para a gente poder meditar a palavra de Deus. Vamos ver o que ele quer de santidade diária para a gente, né? Para que a gente possa cada vez mais caminharmos no caminho da nossa salvação, né? Sabemos muito bem que isso aqui é uma passagem. Estamos aqui emprestados. E todos nós temos uma passagem garantida. Sabe lá Deus para onde, né? Mas aqui na palavra de Deus, a gente pode garantir o caminho certo, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje continuamos no livro de Marcos, dando continuidade ao livro de Marcos, no capítulo 7. E hoje a gente vem aqui para o versículo 31, do 31 ao 37. Jesus inicia uma nova criação. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus pusesse as mãos sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vejam só. Vamos entender um pouquinho a leitura, né? A palavra de Deus hoje vem nos apresentar esse personagem que era surdo, né? A gente diz personagem, mas a gente sabe que foi uma coisa verídica, foi uma coisa que aconteceu, né? Um dos milagres de Jesus que aconteceu. Que a palavra diz que ele estava caminhando, como ele caminhava, ele pregando a palavra de Deus, não é? Curando, fazendo suas curas, e lhe levaram um homem que era surdo, ou seja, não escutava, né? E a palavra também vem dizer que esse homem tinha uma dificuldade de falar. Não era que ele era mudo, mas ele tinha uma certa dificuldade de falar. E a palavra diz que Jesus, as pessoas que levaram ele, pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele para que o curassem da sua surdez. Mas a gente percebe que Jesus não só curou a surdez dele, como curou também a fala dele. E a partir daquele momento ele saiu ouvindo tudo, falando tudo, e a palavra diz que Jesus dizia: não contem a ninguém. E a palavra também diz que ele saiu pregando a sua palavra, ou seja, ali saiu um homem convertido. Dali saiu um homem rumo ao mundo para ouvir a palavra de Deus e
falar da palavra de Deus, entendeu? Então hoje o Evangelho, ele vem nos mostrar, através desse personagem aqui que era surdo, o chamado de Jesus para que a gente possa, em primeiro lugar, abrir os nossos ouvidos a escutar a palavra de Deus. E em segundo lugar, que a gente possa desprender a nossa língua, não é? Desprender a nossa língua e falar da palavra de Deus. Falar do reino de Deus. Falar de tudo isso aqui que Ele nos deixou, né? Então hoje o chamado é esse. O que significa esse aprendizado aqui? Muitos vão ler, muitos vão olhar e vão ver como uma história. Mais um milagre de Jesus e ponto. Não. A palavra de Deus, toda ela é movida por ensinamentos que a gente tem que trazer para a nossa vida, não é? Então é nos mínimos detalhes, nos mínimos ensinamentos que a gente tem que pegar um fiozinho para a nossa vida. O significado dele curar aquele mudo, né? E ter esse detalhe que muitas vezes a gente lê e a gente não percebe. Mas o homem não pedia que curasse a fala dele, mas que curasse o ouvido dele, né? Por quê? Porque ele era uma pessoa totalmente surda, mas ele tinha uma certa dificuldade ao falar. A palavra não diz que ele era mudo, mas ele tinha uma certa dificuldade de falar pelo fato dele ser surdo. Nós também. Às vezes, ou no começo, todos nós somos surdos. Todos nós temos dificuldade de falar da palavra de Deus no começo, não é? Eu falo das pessoas que hoje podem desprender a língua e falar da palavra de Deus, entende? Deixou a vergonha de lado, vamos se dizer, né? E expandiu, né? Joga a palavra de Deus para quem quer ouvir, para quem quer escutar, para quem quer aprender, né? Para quem quer uma mudança de vida. E é isso que ele quer para nós, nos mostrando esse evangelho. A palavra diz que Jesus impôs as mãos e ele ficou limpo, né? Do ouvido. Ele começou a ouvir. Ou seja, em primeiro lugar, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu Jesus Cristo ali. Jesus Cristo andava pregando a palavra de Deus. E com certeza, naquele momento ali que Jesus o curou, Jesus também falou de Deus para ele, falou do amor de Deus para ele, né? E ele ouviu. Automaticamente, quando ele escuta, ele sente no coração o desejo de falar. Jesus também curou a fala, ou seja, Jesus ele cura primeiro o nosso ouvido, o nosso ouvir, né? A gente sente aquele desejo no coração de procurar as coisas de Deus e entender as coisas de Deus. Então, é quando a gente é curado da nossa escuta. Por quê? Porque nós somos surdos. Nós não queremos ouvir nada que se trata das coisas de Deus. A gente não quer. No comecinho, quando a gente se entende por gente e a gente está começando a ficar ali amadurecido, a gente tem passado por uma vida suja, completamente suja, mas porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente não conhece o que verdadeiramente Ele quer pra gente. Aí a gente vai vivendo conforme o mundo vai nos ensinando. Mas, nesse meio tempo, acontece de aparecer pessoas querendo nos converter, né? E muitas vezes a gente fazia o quê? Quero nem ouvir falar sobre isso, né? Não quero saber de coisa de evangélico, não quero saber de me converter, porque quando você fala da palavra conversão, né, o que vem na sua cabeça é ser um crente protestante, né? Porque crente é todos nós que cremos na palavra de Deus e vivemos ela. Então vamos se dizer protestante. Então, vem logo na sua cabeça isso. Vem aquela coisa, não quero me converter, eu não quero viver a vida que aquele povo leva.
né? Aquela vida de vestir roupa lá embaixo, de não tomar um copo de cerveja, de não poder escutar uma música secundária, uma música do mundo, né? Então, eu não quero essa vida pra mim. Não quero. Então, pra mim tá ótimo. Eu não quero sair do meu forró, eu não quero sair do meu carnaval. Enfim, a gente é surdo. A gente não escuta, a gente não ouve o chamado de Jesus que vem várias e várias vezes na nossa vida antes da gente encontrá-lo. Encontrar Jesus é encontrar com a sua palavra. Isso não quer dizer que você vai mudar de denominação, que você vai viver daquela forma, não. Você precisa entender a palavra de Deus verdadeiramente e mudar dentro de você. Mudar dentro de você. Então, não é questão de roupa, não é questão de nada. É questão de você entender que o Espírito Santo de Deus, ele age para que você mude de vida. A sua mudança é ele que vai fazer degradadamente. Assim, ó, por partes, né? Então, aquele homem, ele não ouvia e Jesus o curou. E ele passou a ouvir a sua palavra. E a palavra diz que Jesus também curou a fala. Então, a partir do momento que você é curado, você pode perceber que a gente vai citar aqui os protestantes, né? As pessoas que são conhecidas como evangélicos. Você vê que quando eles encontram com a palavra de Deus, eles se convertem, né, na linguagem deles, eles se convertem, eles começam a pregar a palavra de Deus. Eles vão nas casas, eles vão nas praças, eles não têm vergonha de falar. Né? Um exemplo que eu vou citar, eles não têm vergonha. Então, a língua deles se desprende ali e eles saem para pregar, para falar da palavra de Deus. Aonde você chega que tem algum protestante, você vê que ele tem sempre uma palavra de Deus para falar para você, né? Quando não é uma palavra de Deus, eles têm um santinho, que é aquele papelzinho que tem uma passagem bíblica, ele te dá. Então, isso é desprender. Ele ouviu primeiro, houve um momento na vida dele que ele se converteu, ele ouviu e automaticamente ele desprendeu a sua língua e foi falar da palavra, e foi falar de Jesus Cristo, foi falar de Deus, né? Assim como nós também, né? Nós católicos praticantes, nós que falamos da palavra de Deus, que um dia encontrou com Jesus Cristo, né? Um dia conheceu a palavra de Deus e resolveu mudar de vida, né? Resolveu mudar de vida. Então, éramos surdos, éramos mudos. A nossa língua era presa. A gente tinha vergonha de falar de Deus, tinha vergonha de falar de Jesus Cristo. E quando você encontra a palavra de Deus, que você começa a ouvir, mesmo que você não ande com a palavra de Deus, mesmo que você não viva falando aos quatro cantos, mas você vai à igreja, você vai a um culto, você vai a uma missa, você vai a um grupo de oração carismático. E ali você vai escutando a palavra de Deus. Teu ouvido, ele está sendo curado. A palavra diz que Jesus impôs as mãos e curou o ouvido daquele homem, a surdez daquele homem. Nós também somos curados da nossa surdez. Quando a gente começa a participar de alguma coisa, missa, grupo de oração, culto, pregação da palavra, ali você vai abrindo o ouvido, aquilo vai entrando dentro do teu coração e você vai mudando, você vai fazer valer aquilo que você está se alimentando, você coloca para fora. As pessoas que estão ao seu redor começam a ver a sua mudança. Então, as pessoas, elas começam a ver a tua mudança. É uma visão, é uma mudança visível de se ver, não é? E aí você começa a falar das coisas de Deus. A tua língua, ela se desprende, não é? Não existe mais naquele corpo o medo de falar, não existe mais a vergonha, não é? É impressionante como a vergonha, ela vai
para longe que você não sabe aonde. Ah, mas eu sou uma pessoa tão tímida, uma pessoa que não tem comunicação com muita gente para falar. Não importa. Importa que a coisa ela acontece tanto dentro de você que você sente vontade de falar onde quer que você chegue. Você não precisa falar para multidões. É aonde você está. É conversando com uma amiga, é conversando na calçada com 2, 3 vizinhas, é num ponto de ônibus, é num banco, na fila de um banco, né? É numa fila de supermercado. Não importa. Importa que na oportunidade que você tem algo de falar, algo a falar de Deus. Nem que seja ali uma pessoa que está ali abrindo para você algo da vida dela, um problema que está passando, uma doença, né, uma tribulação, mas fulana está acontecendo tal coisa na minha casa, e aí você tem palavras para falar sobre Jesus. Isso quer dizer que Jesus, automaticamente, quando ele cura o teu ouvido, ele também cura o teu falar, né? Então, a gente hoje leva para a nossa vida esse ensinamento. Precisamos sentir essa vontade de ser curado. Curado do nosso ouvido, da nossa surdez. Né? Se você é aquela pessoa que você não quer escutar a palavra, você não gosta de escutar a palavra, muitas vezes chega as pessoas na sua casa, né? Muitas vezes a mãe já é uma pessoa já de igreja, chama o pessoal da igreja para ir lá na tua casa, fazer um grupo de oração ou fazer um texto, seja lá o que for. Ah, não tenho saco para ficar aqui no meio. Não tem. Não tenho saco. Você está surdo ainda. Não tenho saco para estar rezando texto, não tenho saco para estar escutando palavra de Deus, que eu não entendo é nada. Né? Você ainda é uma pessoa surda. Peça a Deus a graça que Ele te cure dessa surdez. Que pelo menos você sinta o desejo de escutar pelo menos as pessoas que chegam perto de você para falar da palavra dele. Claro que não vai ser uma coisa assim, automático, não vai. Mas você precisa abrir o coração. Eu preciso abrir o meu coração para escutar as pessoas que chegam. Se não chegar até mim, mas muitas vezes chega alguém da minha casa. É como eu estou falando, às vezes já tem alguém ali que participa de grupos de oração carismático, participa de culto. Ah, vai ter um culto na minha casa hoje, né? Para outras denominações. Vai ter um culto na minha casa. Você ainda é uma pessoa surda. Você é uma pessoa surda. Você não quer ouvir. Ah, não vou nem ficar. Aquelas besteiras de crente ali falando, aqueles louvor, aquele negócio. Não dá pra mim, eu não quero. Você é uma pessoa surda ainda. Você não precisa se converter, levantar a mão e aceitar Jesus logo de cara, né? Mas você pode ouvir. Você pode sentir esse desejo no coração de ouvir a palavra de Deus. Gostar de ouvir a palavra, não é? Então isso já é um grande passo. Isso já é uma grande cura. Mas para isso, se você sente essa dificuldade, você precisa pedir a Deus como as pessoas pediram por esse homem aqui. Às vezes nós temos intercessores do nosso lado. A nossa família muitas vezes já encontrou a palavra de Deus, seja em que denominação, ninguém está falando de denominação aqui. Mas seja uma família católica, seja uma família evangélica, né? Reza por você, ora por você, não é? Reza para os católicos, ora para os protestantes, que é uma coisa só. Eu nem sei por que a briga, mas é uma coisa só. É a intenção que sobe para Deus. Mas até nisso tem confusão e tem briga. Então, as pessoas elas estão orando por você ali. Mesmo que vai ter esse culto na tua casa, você sai porque você não quer ouvir, porque você está surdo, você é surdo. Mas as pessoas que ficaram estão orando por você. Assim como essas pessoas que levaram esse surdo a Jesus. Você vê que ele não foi sozinho, ele foi levado. E as pessoas pediram a Deus que curasse o ouvido dele. Assim como as pessoas da tua casa, os teus amigos que já encontraram a palavra de Deus também pedem por você. Amigos de verdade, né? Também pede por você. Pede para que você também
entenda as coisas de Deus, que você encontre também a palavra e se alimente como elas estão sendo alimentadas, não é? E depois vem a cura do seu falar, né? Nós somos mudos também. E Jesus reconheceu isso naquele homem. Ele tinha uma dificuldade, ele não era totalmente mudo, mas a palavra diz que ele tinha uma dificuldade na fala pelo fato dele ser surdo. E Jesus aproveitou e curou tudo. Por quê? Quando ele começou a se alimentar, a escutar, a se alimentar da palavra, ele começou a sentir um desejo enorme no coração de falar da palavra de Deus. E a palavra vem dizer aqui e confirmar que ele saiu pregando. Ele saiu falando da palavra de Deus, né? Assim como eu, um dia fui surda, totalmente surda, né? Jesus me curou da minha surdez. Automaticamente ele me deu a coragem de vir aqui falar para vocês da palavra dele, ou em qualquer lugar do mundo que eu chegar, eu falar da palavra dele, né? As pessoas que precisarem de mim chegar de frente, eu vou colocar logo ele, né? Eu não vou colocar os meus pensamentos, os meus conselhos, não. Eu vou colocar o que ele gostaria que a pessoa fizesse. Então, ele me curou da minha surdez e da minha fala, né? Hoje eu não sou mais uma pessoa surda e também não sou uma pessoa muda. E Jesus também quer que você também se desprenda de tudo aquilo que te impede de ser uma pessoa sã, de não ter essa doença da surdez e nem ter a doença da fala, não ser mudo. Ele quer que você seja uma pessoa que fala dele, que grita aos quatro cantos do mundo: eu sou de Jesus Cristo, eu sei o que ele quer para mim, né? E estou passando para você isso. Isso vem em forma de várias coisas, isso vem em forma de conselhos. Quando as pessoas te pedem conselho, você vai lá, você sabe dar um conselho que não vai levar aquela pessoa para o inferno, que não vai levar aquela pessoa para o abismo. Por quê? Porque você entende. Você não é mais surdo, você não é mais mudo. Então você abre a sua boca e você fala sobre Jesus. Amém? Então essa é a mensagem que Jesus nos traz nessa sexta-feira. Amém? Um bom final de tarde aí para vocês, uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.